Graça e paz, irmãos, que alegria estarmos mais uma noite juntos para orarmos, para ouvirmos a palavra de Deus. É com muita alegria que, através da presença do Senhor, eu estou com você no seu lar, na sua casa, através da tecnologia. Graças a Deus por isso, graças ao nosso bom Deus, nós podemos estarmos juntos para adorarmos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor e principalmente para ouvirmos a palavra de Deus. Eu te convido nesta noite para que você coloque o seu coração diante do Senhor e que juntos possamos dedicar mais e mais louvor, adoração, dedicar a nossa vida no estudo da palavra de Deus, em oração, intercessão por todos os nossos irmãos, por toda a igreja do Senhor no Brasil e no mundo. Vamos louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 145, 20, que o Senhor é quem preserva a todos a quem o ama. O Senhor preserva todos os que o amam. O Senhor é quem cuida de nós. É Ele quem cuida de você. É Ele quem cuida de nós. Vamos louvar ao Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quanto as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono
da chuva, do sol e do ar. É o Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. O nosso Deus é o nosso Senhor. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida. E neste momento, se você quiser fazer um pedido de oração, faça um pedido aí no link da descrição do vídeo, ou mesmo se você quiser conversar com o nosso pastor Ivan, pode ligar para o celular dele, 9991 1526, ou se preferir, pode ligar também para o meu celular, 99903-9175. Se você quer fazer um pedido de oração, ligue para nós, vamos conversar e nós estaremos, como igreja, orando por você. Meus irmãos, nesta noite nós vamos refletir no texto bíblico que se encontra nos Salmos 77. Os Salmos de número 77 tem 20 versículos e é um salmo muito rico, assim como todo o texto da palavra de Deus. Ele traz aplicações fortes, ele traz aplicações boas para as nossas vidas nos dias de hoje. E esse salmo, ele, diante do medo, diante do desespero do homem, diante da falta de ânimo, diante do desânimo, ele mostra as grandes obras do Senhor e ele fala da misericórdia de Deus. Um salmo do Senhor que fala da misericórdia de Deus quando nós passamos por momentos de desânimo e desespero. Então abra sua Bíblia aí, nos Salmos de número 77, diz assim a palavra de Deus, um texto na linguagem NVI: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo as minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-me. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés
e de Arão. Meus irmãos, o Salmo de número 77, ele é um salmo que nos seus primeiros versículos nós vemos o desânimo e o desespero do salmista. Consequentemente, nós também como seres humanos, como homens, eu e você, nós também passamos por desânimo, nós também passamos por desespero, assim como o salmista. O desânimo, ele é como um resfriado que é muito comum para as nossas emoções. Nós vemos em vários exemplos na Bíblia, homens de Deus, servos do Senhor, que passaram por momentos de desânimo, passaram por momentos de decepções. Elias, o profeta Elias, um homem de Deus, no Antigo Testamento, ele ficou tão desanimado, ele ficou tão abatido, que debaixo de uma planta, de um zimpro, ele orou e pediu a morte. Ele orou a Deus e pediu a morte. Paulo teve muitas experiências no campo missionário, muitas experiências difíceis na Ásia. Isso está relatado lá em 2 Coríntios 1:8, a palavra de Deus diz assim: irmãos, Paulo dizendo aos coríntios, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. O apóstolo Paulo, servo do Senhor, um homem de Deus, ele disse, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Em outras palavras, a situação que Paulo passava, a situação que Paulo perecia, era tão desesperadora, que ele não via saída, a não ser a morte. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, Paulo também nos diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O próprio Jesus, o nosso Senhor, quando esteve aqui na terra como homem, passou por essa necessidade também, passou por essa atrocidade, por esse desespero também, e lá no jardim do Getsêmani, no momento de angústia, o Senhor, ele orou e transpirou sangue. O próprio Senhor transpirou sangue no momento de angústia, mas em nenhum momento deixou de buscar o Senhor, deixou de orar ao Senhor. O homem que nós encontramos nesse salmo, um salmo de Asaf, um servo do Senhor, um levita do Senhor, um músico, Asaf, ele era um homem que estava suportando ameaças, suportando marcas, que com certeza nós chegamos a um diagnóstico que ele estava com depressão. Ele se encontrava num momento de depressão. Ele se sentiu-se esquecido. Nós lemos o salmo e vemos que o salmista, ele se sentiu esquecido, ele se sentiu abandonado por Deus, ele não conseguia dormir, ele não conseguia articular os seus pensamentos, por causa da sua exaustão emocional. Ele estava cansado o tempo todo, ele vivia no passado, procurando por um dia que havia passado, um dia bom. Ele lembrou-se de quando ele era feliz, e quando ele tinha uma música em seus lábios, quando ele tinha um louvor, quando ele tinha uma canção em seus lábios. E o salmista, nesse salmo, Asaf, ele nos explica a razão do seu desespero, e a razão do seu desânimo. O salmista, ele nos mostra nos 10 primeiros versículos, que ele está confinado em um estado melancólico, em um estado de melancolia. O salmista, quando ele pensava em Deus, os primeiros versículos nos dizem que quando ele pensava em Deus, a única coisa que ele conseguia era reclamar amargamente. O salmista, ele ficou tão deprimido, o salmista aqui nesse Salmo 77, ele ficou tão deprimido, que ele mesmo começou a questionar Deus. Nos versículos 7 e 9, o salmista questiona Deus, ele diz, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa?
Deus esqueceu-se de ser misericordioso, a sua ira refreou a sua compaixão. Deus está tão irado que Ele não tem mais compaixão. Aonde está o amor de Deus? Aonde está a promessa do Senhor? Por que que Deus está tão irado? Por que que Deus nos rejeita? Por que que Deus não mostra o seu favor? O salmista, ele estava questionando Deus, em seus delírios, ele questionava Deus, e essas perguntas tão penetrantes que o salmista faz, perguntas que vinham em um momento de desespero, perguntas que vinham em um momento de desânimo. Talvez essas perguntas surgiram para o salmista, porque nós vemos aqui na leitura do Salmo, que o salmista não conseguia dormir. O versículo 4 diz isso, que o salmista, ele não conseguia dormir. Diz assim a palavra no versículo 4, não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Em outra versão, na revista Almeida, revista atualizada, diz que não me deixas pregar os olhos. O salmista estava tão transtornado que não conseguia dormir, nem falar racionalmente. Ele tinha perdido a razão. Ele questionava tanto Deus e tinha perdido a razão, porque ele não conseguia descansar, ele não conseguia dormir. E no versículo 2, nós vemos que o salmista não parava de orar. Talvez seja um ponto positivo no salmista, ele não parava de orar, assim como um ponto positivo no profeta Elias, não parava de buscar a Deus, assim como um ponto positivo nós vemos na vida de Jesus, ele sempre orava, ele sempre jejuava, se separava dos discípulos e buscava a face do Senhor. E nós vemos também essa atitude do salmista no versículo 2, quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. O versículo 2 diz isso. Em outra versão, na revista em Almeida, diz assim, erguem-se as minhas mãos. Era a postura que o salmista tinha. Ele passava a noite orando, buscando ao Senhor, com as mãos erguidas ao Senhor. Erguem-se as mãos. Quando estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. E nos versículos 6, nós vemos também que o salmista, ele era um músico, ele era um compositor, ele era um adorador, e nesse momento de angústia, nesse momento de desespero, nesse momento que ele buscava a face do Senhor, ele tentava relembrar as suas canções, e ele procurava refletir e meditar em busca de possíveis soluções para os seus problemas. Ele queria achar soluções para os seus problemas. Ao passar a noite em claro, sem conseguir dormir, sem ter paz no coração para dormir, ele buscava possíveis soluções através da oração, buscando a face do Senhor, ele buscava a Deus em oração. De noite recordo minhas canções, diz o versículo 6, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Ele, em seu espírito, em meditação, ele pergunta, novamente, ele pergunta, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Onde está o Senhor? Desapareceu para sempre o amor do Senhor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, aonde está a compaixão de Deus? Meus irmãos, você também, assim como eu, todos nós estamos sujeitos a momentos de desespero, a momentos de desânimo. Alguns de vocês, assim como o salmista, questiona se Deus te deixou, questiona onde está Deus neste momento de angústia, neste momento que nós estamos passando, neste momento de dor, neste momento de nós estamos acompanhando tantas mortes,
tanto desespero de muitas pessoas, neste momento de nós estarmos acompanhando o Brasil em confusões políticas, em debates, em embates políticos, ao invés de estar o seu coração buscando a presença, buscando a face do Senhor. E nós como igreja precisamos buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor e proclamarmos para que o Senhor traga a cura neste momento de angústia que estamos passando. E é claro que esse momento, ele traz muitas consequências negativas ao trabalhador autônomo, às pessoas que se sentem angustiadas por estar em casa, sem sair, né? As pessoas que não conhecem a Deus, estão em casas angustiadas, preocupadas, as pessoas que estão... os profissionais da saúde que estão no campo de batalha, estão lá nos hospitais cuidando dos enfermos. Meus irmãos, nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos pedir, clamar do Senhor, para que o Senhor tire a angústia dos seus corações. Mas nós vemos aqui nesse texto, que a partir do versículo 10, o texto muda, nós podemos ver a mudança do salmista. Nós vemos isso a partir do versículo 10, onde o salmista reconheceu que o problema era com ele e não com Deus. O problema era com o homem, com ele e não com Deus. Talvez o problema esteja com você, seja com você e não com Deus. Talvez você esteja questionando Deus por algumas atrocidades ou pelos noticiários que vocês estão vendo. Você está se perguntando: onde está Deus? Onde está Deus? O problema é: onde está você diante de Deus? Onde está você diante de Deus? E o salmista, ele nos mostra aqui, a partir do versículo 10, que ele deixou de olhar para o seu problema e começou a olhar para Deus. Ele começou a recordar os tempos em que Deus usava a sua mão, o seu poder, para fortalecê-lo. Ele começou a lembrar quando Deus usava o seu poder para protegê-lo, para proteger o povo de Deus. E o salmista, ele entendeu que suas dúvidas eram devido à sua própria fraqueza, e não era negligência de Deus. As suas dúvidas eram devido à sua fraqueza. Quando ele olhava para si próprio, quando ele olhava para os seus medos, para o seu anseio, para a sua ansiedade, ele se tornava com o coração, ele perdia a paz. Mas a partir do versículo 10, nós vemos que o salmista começou a olhar para Deus, ele começou a olhar e lembrar do poder de Deus. Isso significa que nós não temos de ser sequestrados por nossas atitudes, de pensarmos negativamente, nós temos que agir. Os nossos pensamentos governam o nosso humor, governam as nossas emoções, e a palavra de Deus nos diz que precisamos pensar nas coisas do alto. O nosso pensamento deve ser os pensamentos do nosso Deus, os pensamentos de Deus. Assim diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso olhar deve estar voltado para o Senhor. E na continuidade desse salmo, o salmista ele nos diz o que ele fez. E nós podemos ser vitoriosos também quando nós fazemos e olhamos o exemplo do salmista, quando nós tomamos as mesmas atitudes que o salmista tomou, quando nós olhamos para Deus, quando nós lembramos da poderosa mão do Senhor, de como o nosso Deus é soberano, e como o nosso Deus é quem fortalece o seu povo, e como é o nosso Deus que fortalece a sua igreja, como é o nosso Deus que pode fortalecer o seu coração, como é o nosso Deus que pode trazer a proteção para você, meu irmão. Somente o nosso Deus. Então, nos momentos de desânimo, nos momentos de desespero, nós precisamos concentrar os nossos pensamentos na grandeza de Deus. A partir do versículo 10, nos versículos 11 e 12, nós vemos o salmista concentrando o seu pensamento na grandeza de Deus.
Diz assim a palavra de Deus, versículos 11 e 12: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Estude a palavra de Deus, olhe para a grandeza, olhe para o poder, olhe para a soberania de Deus, recorde das obras poderosas do Senhor. Gaste mais tempo em orando, gaste mais tempo refletindo, estudando na palavra de Deus. Sempre haverá circunstâncias, meus irmãos, nas nossas vidas, que nos decepcionará. E essas circunstâncias podem nos levar a um ponto de desespero. Essa decepção, pequena ou grande, pode nos levar a um ponto de desespero. Mas se nós pensarmos no estudo da Bíblia, na oração, no jejum, sempre observando a grandeza de Deus, nós não vamos permitir que esse ponto de desespero se torne em desânimo ou até mesmo em depressão. Vocês sabem que o desespero e o desânimo, a ansiedade, são momentos que nós passamos que podem nos levar a um pico de depressão, podem nos levar à depressão. E quando um ser humano se encontra em depressão, ele só quer uma coisa: ele quer a morte, ele quer que acabe, ele quer o fim. Então, a palavra de Deus, o salmista, que com certeza estava passando por esse momento de desespero, estava passando por um momento de crise, de depressão. Os primeiros versículos nós vemos isso. O salmista não conseguia dormir, o salmista passava as noites em claro, mas ali ele orava, mas ali ele buscava o Senhor, mas ali ele recordava das suas músicas, dos seus cânticos, do seu louvor, e ele tornava a cantar, ele buscava o Senhor. Então nós precisamos, nesses momentos, concentrarmos na maneira como Deus agiu no passado, na maneira como Deus age, na maneira como Deus ainda pode agir. Deus, Ele mostrando como Ele age, através da sua palavra, nos dias do passado, nos dias de hoje, Deus continua agindo. Ele nos mostra a tomarmos uma atitude, a atitude de concentrar os nossos pensamentos na grandeza do Senhor. Nos momentos de desânimo e desespero, nós precisamos constantemente dar graças por sua grandeza, dar graças a Deus por sua grandeza. É o que nos mostra os versículos 13 e 14. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Os Salmos 77, a partir do versículo 10, mostra o poder, a grandeza de Deus, mostra como nós devemos prestar graças ao Senhor, prestar louvor, prestar cultos e graças ao Senhor, pela sua grandeza, pelo seu poder. Quando o salmista, ele se concentrou no que Deus tinha feito no passado, quando ele se concentrou no que Deus havia feito ao seu povo, ao povo de Israel, ele começou a cantar e a louvar ao Senhor por sua grandeza, pelo seu poder. Ele começou a louvar ao Senhor por sua grandeza, e com um coração agradecido, ele louvou ao Senhor por sua grandeza. Não devemos encontrar a nossa alegria em nosso próprio sucesso, mas no próprio Deus. A nossa alegria deve estar em Deus e não nas nossas realizações, porque quando nós falhamos, quando as nossas realizações falham, quando nós falhamos e quando nós não temos sucesso naquilo que nós esperamos, naquilo que nós buscamos, né, nosso pensamento começa a ficar negativo, nós começamos a ficar pessimistas, com pensamento negativo, se perguntando por que não deu certo, e nosso coração começa a ficar abatido, né? E nós nos movemos em direção ao desespero. Quando nós olhamos para os nossos erros do passado, quando nós lembramos, muitas das vezes o inimigo ele usa isso,
e bate o desespero no nosso coração, quando nós olhamos para trás e vemos quando nós erramos, e nós pensamos, poderia ter feito assim, poderia ter feito desse jeito, e não assim, e aquilo começa a encher o nosso coração de angústia, a encher o nosso coração de angústia. A lembrança que nós precisamos ter não é essa. Deus permite que nós passemos por momentos de crise, por momentos difíceis, para que tenhamos um aprendizado, para que tenhamos uma maturidade cristã. Então a nossa alegria não pode vir das nossas realizações, dos nossos sucessos, mas ela deve vir da pessoa de Jesus Cristo. A nossa alegria deve estar baseada em Jesus Cristo. Assim nos ensina a palavra de Deus. Paulo em Filipenses nos diz, Filipenses 3:1, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escreve-lhes de novo as mesmas coisas. Filipenses 4, versículos de 4 a 8 também, Paulo, ele nos exorta quanto à alegria no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. O tema da nossa campanha de missões mundiais, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graça, com o coração agradecido ao Senhor, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes, guardará os seus pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nas coisas que vêm de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que nos traz, o que for de boa fama. Pense nas coisas que venham de Deus, nas coisas que vêm de cima, do alto, do nosso Senhor. Nós devemos aprender a ser felizes com Deus, nos alegrando sempre no Senhor, nos alegrando na esperança que temos no nosso Deus, na esperança que temos no Senhor Jesus. Precisamos ter sempre o nosso coração agradecido pela grandeza de Deus. Nos momentos de desânimo, nos momentos de desespero, nós precisamos, assim como o salmista, assim como nesse salmo que lemos, assim como o salmista, como Asaf nos mostra, como o músico Asaf nos mostra, nós precisamos colocar os nossos olhos na bondade de Deus. Nós precisamos olhar para o Senhor e colocar os nossos olhos com o coração agradecido na grandeza e na bondade de Deus. Precisamos considerar e lembrar das obras de livramento e proteção do Senhor, tanto olhando para a palavra de Deus, para os textos do Antigo Testamento, tanto olhando para o Novo Testamento, para o cuidado que o Senhor teve com seus apóstolos, para o cuidado que o Senhor teve com a igreja perseguida, para o cuidado que o Senhor teve com os irmãos da igreja primitiva. Nós precisamos considerar e olhar para a bondade do Senhor. Assim também, quando nós olhamos para a história do cristianismo, para a história da graça que chegou às nossas vidas, para a história de como a graça do Senhor nos alcançou, nós percebemos a bondade de Deus, nós colocamos os nossos olhos na bondade de Deus. A palavra de Deus nos diz e nos ensina isso. O Salmo, ele nos ensina isso. A partir do versículo 15 até o final do capítulo 77, o salmista nos mostra isso. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. Basta olharmos para o Êxodo, como o Senhor agiu com o povo de Deus. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções. Basta olharmos para Noé, para o dilúvio,
para o que Deus fez na vida e na família de Noé. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. O Senhor, no Êxodo, é quem guiou o seu povo. O Senhor é quem guiou o povo pelo deserto. É Deus que guia, que está guiando a sua vida. É Deus que está guiando a minha vida. É Deus que está guiando esse tempo que estamos passando. É o tempo de Deus. É Deus que está guiando esse tempo. Se Deus quer que você fique em casa, porque é o tempo de Deus. E é o tempo de você ficar em casa. Se Deus quer que você guarde a sua família, é porque é o tempo de você guardar a sua família. Se Deus quer que você esteja mais junto da família, cultuando a Deus, orando com seus filhos, buscando, estudando a palavra de Deus, nesse tempo, se Deus quer a igreja assim, prostrada em seus lares, nas suas casas, adorando ao Senhor, através da tecnologia, você na sua casa, e nós transmitindo a palavra de Deus, é porque é o tempo de Deus. Esse é o tempo de Deus. O Senhor, Ele escolheu esse tempo, é o tempo do Senhor, e nós precisamos considerar e lembrar as obras do Senhor de livramento. Deus, Ele está livrando a sua igreja, é Deus que protege a sua igreja, é o Senhor que protege, assim como Ele fez no Êxodo. Assim, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é o Senhor quem protege. Precisamos, assim como o salmista, olhar para a história, para a palavra de Deus, para a história do Êxodo. Nós precisamos lembrar-se dos profetas do Senhor, como eles foram cuidados, alimentados pelo Senhor. Nós precisamos lembrar do profeta que foi alimentado durante toda a seca com uma pequena quantidade de refeição da panela de uma viúva. Nós precisamos lembrar-se que a vida de Jesus foi poupada quando ele era criança, para que se cumprisse o propósito de Deus. Jesus, quando criança, ele precisou fugir. Maria e José precisou fugir para que Jesus pudesse nascer. Pelo poder de Deus, Jesus foi protegido até o momento do cumprimento da sua missão. Deus nunca falhou. Deus, Ele não falha. O que te faz pensar que Deus vai falhar neste momento? O que te faz pensar que Deus está falhando? Deus não está falhando. Por que você pode estar pensando que Deus possa estar falhando? Que nós estamos passando por esse momento e muitas das vezes nos sentimos angustiados e pensamos, Deus, Ele está falhando. Não, Deus nunca falha. Deus nunca falhou. Deus nunca falhou com o seu povo. Deus nunca falhará com a igreja. Deus nunca falhará com você. Então, meus irmãos, muitas vezes Deus, Ele está trabalhando, nós nem percebemos, mas Deus, Ele está trabalhando em nossas vidas. Quando nós não podemos olhar e ver as pegadas do Senhor, quando nós não podemos ver o agir de Deus, mas Ele está trabalhando. Ele não deixa de estar trabalhando, a todo momento Ele está trabalhando. O nosso Deus, Ele não é um Deus morto. O nosso Deus, Ele não está morto, Ele é um Deus vivo, e Ele está trabalhando no meio do seu povo, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando na igreja, no tempo, no propósito, na missão que Ele quer. Então, nos momentos de desânimo e desespero, meus irmãos, é necessário que você, é necessário que eu, é necessário que a igreja do Senhor, ela se concentre na grandeza de Deus. Ore ao Senhor, estenda os seus braços, eleve o seu pensamento ao Senhor e se concentre na grandeza de Deus. Não fique assistindo os telejornais, não fique assistindo as notícias que são desesperadoras de morte e se desespere. Não olhe para isso, olhe para a grandeza de Deus. Olhe e pense que nós estamos vivendo o tempo de Deus. Esse é um tempo de Deus. Então, concentre-se na grandeza de Deus. Em momentos de desânimo, em momentos de desespero, é necessário que você se concentre na grandeza de Deus.
constantemente e consistentemente é necessário que você dê graças a Deus. Dê graças a Deus, louve ao Senhor pela grandeza do Senhor, louve ao Senhor porque o Senhor é soberano, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor que está na frente de todas as coisas. Constantemente, meu irmão, esteja em agradecimento ao Senhor, dê graças ao Senhor, dê graças ao Senhor pela sua grandeza, pelo seu poder. Em momentos de desânimo e desespero, é necessário considerar as obras do Senhor prescritas na Bíblia. É necessário considerarmos o que Deus fez com o povo de Deus. É necessário considerarmos tudo o que Deus fez com o seu povo. E mesmo o povo em desobediência, o homem sempre em desobediência, se distanciando de Deus, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, sempre trazendo o homem, sempre cuidando do homem, trazendo o seu povo, castigando sim, levando ao deserto sim, porque o Senhor Ele faz isso, porque Ele quer trazer maturidade para a igreja. Ele leva você ao deserto, porque Ele quer criar maturidade, porque Ele quer que você esteja em santidade ao Senhor, buscando a face do Senhor. Ele não quer criar em você desesperança, desânimo, desespero. Ele quer criar em você maturidade. Nós precisamos considerar as obras do Senhor, nós precisamos considerar a soberania e o poder de Deus, a poderosa mão do Senhor, a poderosa força do Senhor, e colocar os nossos olhos na bondade de Deus. Precisamos olhar ao Senhor, olhar para o Senhor, colocar os nossos olhos, colocar a nossa atitude, o nosso pensamento nos olhos do Senhor, na bondade de Deus, na grandeza, na graça, sempre com o coração agradecido, olhando para a bondade de Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, que você possa colocar o seu coração, o seu pensamento, as suas atitudes, possa colocar diante de Deus, diante dos olhos da bondade de Deus, diante de um coração agradecido a Deus pela bondade, pela misericórdia, pela graça do Senhor. Que constantemente, consistentemente, você possa estar dando graças ao Senhor pela sua grandeza. Que o seu coração seja agradecido ao Senhor constantemente. Que você possa se concentrar na grandeza de Deus, no poder de Deus, assim como o salmista nos ensina, deixarmos de olhar para o eu, para nós, para a nossa pequenez, para o que somos, não somos nada, é deixarmos de olharmos para os homens, para o poder dos homens. A palavra de Deus em Jeremias, no profeta Jeremias, lá no capítulo, no início de Jeremias, o profeta Jeremias fala que maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no outro homem. A palavra de Deus está falando ali, maldito o homem que confia no poder do outro homem, nas promessas que o homem pode fazer, no poder do homem. Bendito é o homem que confia em Deus. Precisamos confiar em Deus, precisamos confiar no Senhor. É o Senhor que pode trazer a cura, é o Senhor que pode tirar o doente do leito do hospital. É somente o Senhor que pode mostrar a vacina para essa pandemia do Covid-19. É o Senhor que pode mostrar o tratamento certo, é somente o Senhor. Deus, Ele usa o homem, Ele usa a inteligência dos cientistas, Ele usa o pensamento do homem para que isso chegue até nós. Mas é claro que o homem, o inimigo das nossas vidas, ele corrompe o coração do homem. E aí nós vemos muita briga de poder, nós vemos muita discórdia, muita confusão política, nós vemos muitas coisas que arrodeiam tudo isso. Além do fato da doença, nós temos aqui a briga dos homens pelo poder, a briga pelo poder. Mas nós não podemos olhar para o que é terreno, nós precisamos olhar para Deus, assim como o salmista fez, a partir do versículo 10, olhando para o Senhor, olhando para Deus, nós precisamos concentrarmos na grandeza, na soberania de Deus, louvarmos, ter um coração
em graças ao Senhor, um coração de louvor e adoração, agradecendo ao Senhor, assim como esse salmista fez, assim como esse salmista que era músico, era um compositor fez, um adorador do Senhor fez, colocando o seu coração, colocando o seu anseio no Senhor, somente no Senhor, no poder, na majestade, na soberania do nosso Deus. E nós precisamos colocar os nossos olhos na grandeza e no poder e na bondade de Deus. Que Deus possa te abençoar nesta noite, que Deus possa te abençoar nesses dias. Nós estamos chegando ao final, nós vamos orar mais uma vez, e estamos chegando ao final, e mais uma vez eu gostaria de repetir, se você tem um pedido de oração, você pode entrar em contato conosco, aqui no vídeo, na descrição, você pode fazer um comentário, deixar o seu nome, o seu telefone, ou você pode ligar para o pastor Ivan, ou você pode ligar para mim, pastor Kennedy, e você pode fazer o seu pedido de oração, e junto nós vamos orar ao Senhor. A igreja também, de alguma forma, pode ajudar você com alimentos. A nossa igreja é uma igreja que tem em seu coração a atitude de graça, de dar, de ser uma igreja que contribui em graça, e nós podemos ajudar se você passa por uma necessidade também. Então, meus irmãos, estamos chegando ao fim. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, que Deus possa abençoar a sua vida nestes dias. Amanhã, quinta-feira, dia 30, nós estaremos começando a transmissão do Proclamai. Nós vamos ter a transmissão direta do Proclamai, direto no canal do nosso YouTube aqui, da nossa igreja. Os irmãos podem acompanhar aí. E no domingo, nós também estaremos levantando uma oferta de missões mundiais. Separe uma oferta no seu coração, ore ao Senhor, dedique essa oferta ao Senhor e a missões mundiais. A igreja estará levantando uma oferta, você pode identificar a sua oferta fazendo uma transferência bancária na conta da igreja, e você pode mandar o seu nome para a irmã Hélia, que é tesoureira, dizendo: essa oferta é para missões, esse valor, o valor dessa oferta é para missões. Não deixe de contribuir com a obra, não deixe de contribuir com a obra missionária, não deixe de trazer o seu dízimo para o Senhor, não deixe de dar o seu dízimo ao Senhor. A obra do Senhor precisa ser mantida, precisa continuar. A palavra de Deus continua sendo pregada através dos meios de comunicação. Nós temos aqui na igreja um sistema de transmissão, e esse sistema ele precisa ser sustentado. A internet precisa ser sustentada, a transmissão precisa ser sustentada, e os dízimos dos irmãos, as ofertas e os dízimos dos irmãos é quem sustenta a obra. O dízimo e as ofertas que sustenta a obra do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, dedique uma oferta, continue orando pelos missionários. Na nossa igreja nós temos missionários, continue orando por eles, continue orando pelos irmãos enfermos, continue orando pelos irmãos da nossa igreja, continue orando pelas famílias, por todos os irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te abençoar. Fica na paz do Senhor.